Boa noite, irmãos. Realmente eu de manhã estava a temer não estar aqui hoje à noite, que a minha situação não estava favorável, mas pela graça de Deus melhorei e só me dei um bocadinho o braço agora, efeitos da vacina, mas está tudo melhor, graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 22. Hoje vamos estudar do versículo 1 até o versículo 15. E como nós temos vindo a estudar a Palavra de Deus, nós temos vindo a ver como ela é perfeita e completa. Como através dela nós podemos conhecer a Deus, conhecer mais acerca de nós mesmos e como nós precisamos de viver neste mundo. Toda a palavra de versículo a versículo está cheia de ensino e aplicações para nós no dia de hoje. E nós, ao longo deste tempo que temos vindo a estudar Êxodo, temos vindo a aprender como foi a história de Israel, como Deus os libertou do Egito, e agora temos vindo a examinar a lei em si mesmo. Temos vindo a estudar aquilo que Deus quer que o seu povo faça. Deus deixou escrito aquilo como quer que o seu povo viva. E a lei de Deus, para os israelitas, também tem muito para nos ensinar a nós hoje. Não a parte prática de cumprir, de guardar aqueles mandamentos, mas sim a ética que está por detrás dela e a moral que nós devemos guardar e de como nós devemos viver para agradarmos a Deus. Isso sim é o ensinamento mais importante e a aplicação que nós podemos tirar da lei. E nós podemos olhar para a lei muitas vezes à primeira vista e ler como o texto que nós vamos ler hoje e pensar, mas o que é que isto quer dizer? Parece que isto não faz sentido. Mas a verdade é que algumas coisas podem não fazer sentido para nós hoje, mas sim fazem o seu ensinamento, aquilo que Deus quer dizer com elas. Nós também perguntamos muitas vezes porque é que a lei tem tantas alíneas, tem tantas coisas, porque tantos pormenores. Até mesmo a nossa lei, a nossa Constituição tem tantas coisas. Para que tanta coisa? A verdade é que nós precisamos de ter tudo bem definido e ter uma lei para haver ordem e para podermos viver da forma correta, para nos podermos guiar, para saber aquilo que é bom, o que é mau e qual é a punição caso a gente não cumpra a lei. Então a lei é uma bênção para nós e ela zela para o nosso bem. Por isso, então, Deus deu a lei ao seu povo para eles serem zelosos e santos, assim como Deus também o é. E nós hoje vamos falar acerca de como Deus zela pela propriedade privada e de como Ele exige restituição pelos que defraudam a propriedade dos outros. Nós também vamos falar acerca de um dos maiores problemas do coração do homem, que é a cobiça. O coração do homem muitas vezes é um coração cobiçoso, que não está satisfeito com aquilo que tem e almeja sempre ter aquilo que é dos outros e para si mesmo. Então nós estamos no capítulo 22 de Êxodo. Do capítulo 20 ao 23, nós podemos chamar como se fosse o livro da aliança, que é a parte em que Deus dá a lei concreta ao seu povo, os 10 mandamentos, e de seguida uma série de leis morais, judiciais e cerimoniais para o povo cumprir. Na semana passada falámos acerca do valor da vida e hoje então nós vamos falar acerca do valor da propriedade privada e como Deus exige a restituição. Esta palavra, restituir, pagar, é uma das palavras mais importantes do nosso texto. Ela aparece 12 vezes. Ela, no hebraico, Yasalem, significa estar em paz, completar, restituir, compensar, pagar. Ela tem a mesma origem que a palavra shalom. Restituir tem a mesma origem que a palavra shalom, que quer dizer estar em paz, estar em segurança. Então, restituir é pagar e apaziguar, completar as coisas, para tornar bom aquilo que estava mal. Então, vamos ler o nosso texto e ver aquilo que Deus tem para nos dizer esta noite. Êxodo 22, de 1 até ao 15. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue.
Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outrem, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se romper fogo e pegar nos espinheiros e destruir as medas de cereais, ou a messe, ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso for furtado àquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo o negócio frauduloso, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz: esta é a coisa. A causa de ambas as partes se levará perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo a guardar jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal qualquer, e este morrer, ou ficar aleijado, ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento, e o outro não fará restituição. Se, porém, de facto lhe for furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Se for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso e não pagará o dilacerado. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-lo-á. Se o dono estiver presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Bendito Deus e amado Pai, nós te queremos agradecer, Senhor, por ter a Tua palavra, Senhor, revelada a nós, Senhor, e por podermos estar agora, Senhor, a escutá-la, Senhor, e a ouvir aquilo que Tu nos tens para dizer e ensinar, Senhor. Te pedimos que Tu sejas connosco, Senhor, que o Teu Espírito trabalhe em nós, Senhor, e que Tu realmente nos possas moldar, Senhor, nos possas aperfeiçoar, Senhor, e mostrar o quanto nós somos fracos e somos falhos, Senhor, e necessitamos de Cristo para fazer todas as coisas, Pai. Guia-nos e abençoa-nos em tudo, em nome de Jesus. Então, ao ler este texto, nós podemos ver que dividir este texto em três partes. Do versículo 1 ao versículo 4, vemos como Deus pune o roubo. No versículo 5 e 6, vemos o abuso da propriedade alheia. E do 7 até ao 15, vemos a desonestidade e a negligência e como Deus exige restituição disso. Então, do versículo 1 ao 4, roubo, que é uma expansão do mandamento não roubarás e não cobiçarás, nós lemos o seguinte: se alguém furtar um boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e por 4 ovelhas uma ovelha. Então, se um boi fosse roubado naquela altura, teriam que restituir 5 bois. E porquê um valor tão elevado? Para nós não faz sentido, mas na altura, para o israelita, um boi era quase um membro da família. Era um animal muito importante, não era simplesmente um animal campestre. Ele era um instrumento de trabalho em que eles usavam e que demoravam meses e meses a treiná-lo para que ele pudesse executar o trabalho de maneira correta. E também acabava por ser uma grande fonte de alimento para a família. Daí um boi ter um preço tão grande quando é roubado ou morto. E a ovelha, igualmente, também era um dos gados mais valiosos porque era alimento e também vestimenta. No versículo 2 a 4, nós lemos que se um ladrão for achado arrombando uma casa ou invadindo a propriedade, se for morto durante a noite, se for ferido e morrer durante a noite, aquele que o matou não será culpado de sangue. Mas se fizer isso durante o dia, já será culpado. Então qual é a diferença entre matar um ladrão de dia ou matar de noite? De noite, quando um ladrão entrava em casa de alguém, a pessoa não tinha iluminação, não havia iluminação como temos no dia de hoje. Nem as casas estavam ligadas à polícia com alarmes para poder vir socorrer logo. Então, em legítima defesa, poderiam ter que atacar o ladrão
para proteger a sua vida e a dos seus próximos, dos seus familiares que estariam naquela casa. Então, em legítima defesa, poderiam ter que atacar o ladrão e ele poderia morrer, mas não seria culpado de sangue. Mas se fizesse isso durante o dia, as coisas já eram diferentes. A pessoa já conseguia identificar o rosto de quem estava a fazer as coisas e mais tarde já podia acusá-lo para depois ele ser levado a julgamento. Então é essa a diferença. Se fosse morto durante a noite, ele podia estar a pessoa que o fez não era culpada do sangue, mas durante o dia já tinha a culpa do sangue. E nós falámos de qual era a importância da vida na semana passada, não é? Como a vida só pode ser paga com a própria vida, não é? Então, a legítima defesa aqui é válida, porque uma pessoa tem que defender os seus. Mas este também é o único momento em que alguém pode fazer isto. É quando só pode atacar o outro se estiver ele a correr perigo. Então, portanto, nós vemos a importância da vida. E se o ladrão for apanhado durante o dia, ou pronto, se for apanhado, ele deve fazer a restituição total daquilo que roubou, dando o dobro. E se não tiver com que pagar, nós lemos que ele deve ser vendido. Ou seja, ele vai pagar a sua dívida prestando serviço. É vendido como escravo e vai trabalhar para pagar a sua dívida. Reparem quão severo é o castigo para com aqueles que roubam. Podemos mesmo chegar a ter que pagar com a nossa vida, não sangue, mas sim com serviço. E este era o objetivo da lei, era erradicar todo o roubo e cobiça que pudesse haver. Um coração cobiçoso é um coração ladrão, que deseja o que é dos outros para si mesmo, como eu já disse. E se nós cobiçamos, em nosso coração já estamos a roubar. Não é só entrar dentro da casa de alguém, roubar-lhe algum objeto, mas sim já o desejarmos aqui dentro. Já estamos a cobiçar e estamos a roubar e invadir a propriedade dos outros. E lembrem-se como Jesus falou acerca do mandamento: não matarás e não cobiçarás. Tudo começa dentro do nosso coração. Não é somente o ato de roubar que é pecado. O pecado é nós desejarmos ardentemente aquilo que é dos outros e que não nos pertence. Já estamos a roubar e estamos, acima de tudo, a rejeitar a Cristo. Dizer que Ele não é suficiente, como nós cantamos. Que Ele não chega para nós. Há algo que o nosso coração deseja mais do que Cristo. E nós, ao fazermos isto, mostramos que estamos insatisfeitos com o próprio Deus e que Ele não é suficiente para nós. Afirmamos que Ele não sabe cuidar de nós, não sabe dar aquilo que a gente realmente precisa, porque aquilo que os outros têm é que é realmente aquilo que a gente necessita. Isto é o que a cobiça faz no nosso coração. E nós pecamos quando pensamos assim, quando desejamos aquilo que é dos outros. Por isso, examinemos-nos a nós mesmos e vejamos como olhamos para aquilo que é de outro. O que é dos outros, é dos outros. E também devemos ter cuidado. Se nós queremos ter posses, se tu queres ter posses, não roubes, porque isso só te vai deixar mais pobre. É isso que nós lemos na palavra. Aquele que rouba terá que restituir, pelo menos em dobro. Por isso, não penses que é assim que vais enriquecer, porque a verdadeira riqueza não é essa. E nós, se já roubamos ou já cobiçamos, que sejamos como Zaqueu, como lemos em Lucas 19, versículo 1 a 10, que haja arrependimento nos nossos corações e que possamos restituir aqueles a quem nós defraudamos. De seguida, versículos 5 e 6, nós vemos o abuso da propriedade alheia. Eu vou ler. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outrem, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se irromper fogo e pegar nos espinheiros e destruir as medas de cereais, ou a messa ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Agora, nestes dois versículos, nós vemos como Deus zela a propriedade privada, aquilo que é dos outros. Lembre-se, se alguém colocar um animal a pastar na propriedade do outro e consentir que o seu animal esteja lá, ele deve restituir com o melhor do seu campo e da sua vinha. E se colocar fogo, igualmente deve restituir tudo aquilo que foi destruído. Invadir propriedade alheia é crime. Deve haver reconhecimento e respeito por aquilo que é dos outros. Nesta altura, em Israel, ou para Israel, que era um povo que tinha sido libertado da opressão e estavam a caminhar para uma terra nova,
eles poderiam achar que nada tinha dono. Podiam ir para qualquer espaço que podiam estar à vontade e podiam se apropriar daquilo que até já pertencia a alguém. Isto até poderia acontecer sem querer, porque não havia muros como há nos dias de hoje. As delineações dos terrenos eram feitas muitas vezes por arbustos, simplesmente, ou umas marcas nos cantos dos terrenos. Então, facilmente, um animal poderia passar para aquilo que era do vizinho. Ou quando eles estavam a fazer queimadas, facilmente o fogo passava para aquilo que era dos outros. Mas Deus salvaguarda aqui muito mais do que somente estes acidentes. Deus fala dos acidentes, mas Ele mostra que usar aquilo que é dos outros, sem ter o consentimento, nem ter conhecimento do que é dos outros, é pecado. Porque nós lemos, se alguém fizer o seu animal pastar no campo de outrem, ou seja, vai lá largá-lo para ele comer, vai apropriar-se daquilo que é dos outros. Isso é pecado. E é novamente a cobiça e o desejo de roubar a trabalhar no coração do homem. O que é dos outros, seja terreno, seja bens, seja o que for. Há um limite até onde nós podemos ir e não devemos invadir aquilo que é dos outros. Não devemos ultrapassar sem que o dono autorize. Um exemplo disso é eu achar que por causa de ser irmão na fé do João, posso ir quando quiser para a casa dele e estou lá e entro e saio e levo os meus amigos e utilizo os seus recursos só porque somos irmãos na fé. Eu estou a abusar daquilo que é dele e não lhe dou conhecimento disso. Isso é pecado, é errado. Mas muito mais do que coisas físicas também muitas vezes nós pegarmos naquilo que é dos outros, por exemplo, coisas que têm direitos de autor e usarmos para nosso benefício e não darmos o reconhecimento a quem fez realmente essas coisas. Estamos a usar o que é dos outros, estamos a usufruir daquilo e não dar o valor e a fazer de conta que é nosso. Estamos a roubar e estamos a invadir a propriedade dos outros. Por isso, nós devemos ter cuidado, devemos respeitar o espaço dos outros e não abusar. E se o fazemos, devemos então restituir pelo mal que nós fizemos. E de seguida, do versículo 7 até ao 15, vemos Deus a punir a desonestidade e a negligência. Do versículo 7 ao 9 nós lemos: se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso for furtado àquele que o recebeu, se for achado ladrão, este pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante juízes, que eram os representantes de Deus naquela altura para julgar os casos, para julgar a nação, a ver se não cometeu a mão nos bens do próximo. Em todo o negócio frauduloso, ou seja, todo o abuso de confiança, seja a respeito de boi, de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer outra coisa perdida, de que uma das partes diz, esta é a coisa, ou seja, que a pessoa assume, isto aqui é meu, aquilo é meu, e estão a disputar isso, a causa de ambas as partes será levada perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro a seu próximo. Se alguém der dinheiro ou objetos a guardar a outros, isto era algo normal naquela época. Como eu já disse, as casas de antes não eram seguras e quando alguém tinha que fazer viagens, deixava os seus bens ao encargo de outra pessoa para ele guardar, para guardar dinheiro ou outra coisa quer que seja. E então, no caso desses bens serem roubados, quem estava responsável pelos bens era essa pessoa, não é? Ela tinha que comparecer para dar a cara por aquilo que tinha acontecido. E então isto era uma salvaguarda para que essa pessoa não saísse culpada, fosse chamada ladrão por causa de roubar, mas também se ele tivesse feito realmente alguma coisa, pudesse ser então julgado e restituísse aquilo que tivesse defraudado. Então, para que isso não aconteça, devia de haver julgamento e ela devia ser levada perante os juízes. E no versículo 9, igualmente, quando existia uma disputa entre duas pessoas, em que dizem que o bem é dela, elas deviam ser apresentadas diante dos juízes, para ver quem é que estava a mentir, ou que tinha roubado aquilo que era dos outros. Então vemos então que até aqui que Deus pune a desonestidade também, aqueles que não dizem a verdade, que defraudam, tanto seja aquele que foi lesado como aquele que roubou. Deus pune as duas coisas. Aproveitarmos aquilo que é dos outros é roubar.
E isso tanto se aplica então ao que guarda como ao lesado. Porque muitos lesados também se aproveitam para roubar e terem uma restituição maior do que aquela que realmente é merecida, ou que a lei diz. E um exemplo disso, por exemplo, nos nossos dias é, com aliciante, não é eu receber apoios do Estado sem que realmente eu os mereça. Eu dizer que preciso disto, preciso daquilo, não tenho condições para isto, e o Estado tem apoios, tem subsídios, e nós fazemos jogadas para conseguirmos receber algo e ser restituídos sem que nós realmente precisamos ou mereçamos dessas coisas. Ou com aliciante, é para mim mesmo, por exemplo, eu aproveitar-me de quando roubam o gás lá na loja, ir à polícia e em vez de dizer que me roubaram 10 garrafas, roubaram 20. E depois eu sou restituído de 20. Eu estou a roubar também. Ou com aliciante é eu ter em meu poder dinheiro, que alguém me confia, ou outro bem, e usar desse bem e usufruir dele até que ele possa ser destruído ou roubado por outro. Nós não podemos ser desonestos, nem mentir quando algo acontece. Quer nós sejamos lesados, ou quer estejamos a guardar o bem de outra pessoa. Devemos ser sérios e guardar com zelo aquilo que é dos outros. E se algo acontece, devemos de assumir a culpa e devemos restituir aquilo que desapareceu. E se eu fui lesado, não devo pedir mais do que aquilo que eu perdi. Depois dos versículos 10 e 12, nós vemos que Deus fala em relação ao dar animais a guardar. E o princípio é o mesmo. É que devemos zelar pela propriedade dos outros e não deixar que algo lhes aconteça. Se alguma tragédia acontecer, deveria haver julgamento do Senhor de que este não roubou os bens do outro e o outro, quem é lesado, deve aceitar esse juramento. E é importante haver esse juramento porque facilmente podiam dar a guardar um boi e o boi desaparecer e afinal não, o homem é que ficou com o boi. Por exemplo, o meu pai pede-me para tomar conta das galinhas enquanto ele está fora, e ele chega e diz que as galinhas desapareceram, mas afinal elas estão na minha arca, não é? Já com o pescoço cortado. Eu estou a defraudar o meu pai, não estou a ser sério. Então, se um animal for furtado, deverá ser restituído. Quando nós temos alguém em nossa posse e é roubado, deve ser restituído. E versículo 13, se um animal for dilacerado, se for atacado por outro animal, ele deve ser levado como prova, o animal que foi morto deve ser levado como prova para o dono ver que realmente aquilo aconteceu. E por fim, no versículo 14 e 15, se acontecer um animal que é emprestado, e se o dono estiver presente, algo que aconteceu a esse animal, não haverá restituição, porque o dono estava lá para ver o que aconteceu. Ele estava lá para tomar conta daquilo que é seu também. Mas se o animal fosse alugado, o preço do aluguer do animal era o pagamento, não haveria mais nada a restituir. Então nós podemos ver como a lei ela é justa e reta. Como Deus quer que o seu povo seja santo e haja sempre de forma santa e aquele que é lesado seja recompensado. A lei mostra-nos muito e fala-nos muito acerca do que é o pecado. Por exemplo, Paulo em Romanos 7, eu vou ler, escusam de abrir, Paulo diz-nos, que diremos, pois, a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça se a lei não me dissera, não cobiçarás. Todas estas leis que nós vemos, elas servem-nos para mostrar aquilo que é errado, aquilo que está mal, e de como nós, muitas vezes, estamos errados no nosso proceder. As leis do Senhor servem para salvaguardar o bem-estar social e erradicar todo o mal que há, tanto físico como moral, no coração dos homens. E é isso que nós devemos aprender hoje daquilo que estudamos. A cobiça que há no coração do homem deve ser erradicada. E aquele que faz o mal tem um preço a pagar para que haja novamente paz e a pessoa que foi lesada seja restituída. Então, aplicações que podemos tirar deste texto. A primeira é zela pela propriedade privada. Deus declarou que cada um tem propriedade privada. Aquilo que é de uma pessoa e o outro não deve usurpar, não deve desejar aquilo que é dos outros.
A pessoa tem aquilo que tem e pode dar, pode vender, pode guardar, pode fazer o que quiser. E ela deve estar satisfeita somente com isso. E nós devemos então respeitar esse espaço. Devemos olhar para as coisas dos outros com respeito e não cobiçá-las com os nossos olhos. Porque ao fazermos isso, como eu disse, nós estamos a roubar. Estamos a desejar mais uma coisa e a estarem satisfeitos com aquilo que Deus nos dá. Então, tenhamos respeito pelo que é dos outros e zelemos pela propriedade que também é dos outros, se queremos que a nossa propriedade também seja zelada. E se em algum momento o outro for zelado, se acontecer alguma coisa, quando temos algum bem em nossa posse, que nós possamos restituir o outro, possamos ser honestos, sinceros e restituir conforme o outro deve ser restituído. Segundo, a negligência, o roubo e a desonestidade são frutos da cobiça e devemos pagar pelo mal que fazemos. Marcos 7, 20 a 23, Jesus diz algo muito interessante. O que sai do coração do homem, isso é o que o contamina. Porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfémia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Facilmente o nosso coração é dominado por estas coisas. E nós ou somos negligentes, ou tentamos roubar, cobiçamos, somos desonestos. E nós estamos a pecar contra Deus. Estamos a pecar contra a pessoa e a pecar contra Deus a fazer isso. E não é preciso praticar essas coisas para que realmente já estejamos a fazer. Cá dentro já as cometemos. E se nós não estamos cheios da palavra, se não guardarmos os mandamentos de Deus e não tivermos consciência do mal, basta um pequeno passo de que o desejo se torne numa ação deliberada. Por isso, cuidado, irmãos, com aquilo que fazem e que pensam em relação ao que é do outro. Não vivam egoístas nem gananciosos, querendo aumentar as vossas riquezas nesta terra a qualquer custo. Por isso, aqueles que fazem mal devem ser castigados, devem restituir o próximo. E se há algum mal que a gente tenha cometido, mesmo em nosso coração nós devemos restituir o outro. Devemos pagar a nossa dívida para com o próximo, começando por confessar e arrependermos do mal que nós cometemos. Mais uma vez eu aponto para o exemplo de Zaqueu. Ao conhecer Jesus, quem era Jesus, ele viu o pecado que havia nele e o quão mau ele era. Ele arrependeu-se do que fez e restituiu todos aqueles a quem ele defraudou. E por fim, última aplicação e a mais importante, é que Cristo já pagou pelo mal que nós fizemos. Se há algo maravilhoso, algo explícito e incontornável no estudo destas passagens da lei, destes versículos, é a forma de como eles nos apontam para o Evangelho de Jesus Cristo e refletem aquilo que Cristo já fez por nós. Ao observarmos a lei de Deus, nós vemos a sua santidade e a sua justiça. E Ele não deixa o pecado impune. Ao observarmos a lei, nós vemos que ela é rígida e vemos que nós não somos assim. Não conseguimos cumprir aquilo que a lei diz. O nosso coração está cheio de maldade. Reina em nós um espírito idólatra e ganancioso. Nós só nos preocupamos com nós mesmos. Só nos preocupamos em buscar o nosso prazer, buscarmos enaltecermos a nós próximos, a nós mesmos, a servirmos a nós mesmos e alimentar o nosso ego. É para isso que muitas vezes vivemos. Temos um coração cobiçoso, que só deseja ter mais e mais e mais. E tiramos Deus completamente da equação, ao pensar assim e ao viver assim. Roubamos a glória de Deus, roubamos o seu lugar devido. Não tememos ao Senhor. E todos nós somos assim, sem exceção. Como Paulo diz em Romanos 3, não há um justo, nem um sequer. Todos pecaram. Todos, sem exceção. Então, sendo assim, nós vamos a julgamento perante Deus e somos declarados culpados. E Deus, como mostra na sua lei, Ele exige restituição pelo mal que é feito. Ele exige restituição pelo mal que fizemos. Sendo culpados, temos uma dívida para com Deus. E essa dívida só pode ser paga sofrendo o castigo severo e merecido
por tais ofensas que nós fizemos. Essa dívida é levarmos com a ira de Deus para que possa ser paga. E nós não conseguimos suportá-la. Nós morremos, não conseguimos suportá-la sem que morramos. E nós mesmos estamos condenados ao fracasso. Não há nada que possamos fazer nem pagar para restituir esta dívida para com Deus. Mas o que o Evangelho nos diz é que Cristo pode. E Cristo já o fez. Jesus pagou a nossa dívida. Ele morreu em nosso lugar e deu-se a si mesmo para sofrer com a ira de Deus. Tito 2,14 diz: Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Jesus entregou-se em nosso lugar para pagar a nossa dívida e o preço dos nossos pecados. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Foi Ele que levou com a ira de Deus. E Jesus tem poder para nos tornar justos e restituir a Deus aquilo que lhe é devido. Ele reconcilia a paz com Deus e atribui a nós a sua justiça. E que custo é que isso tem para nós, que somos devedores e somos declarados culpados? Nada. Jesus entregou-se de graça e por amor a nós. Ele restaurou aquilo que havia sido quebrado por nós. Então o que é que a gente deve fazer perante isso? Devemos ter fé em Jesus. Confiar naquilo que Ele fez. Devemos entregar a nossa vida a Ele, confiar no seu sacrifício e que o seu sangue tem poder para salvar. Ele resgatou-nos do mal, pagou o preço que nós devíamos pagar. Então, esta é a maravilhosa notícia de Deus que Ele nos dá através da sua palavra, em específico através da sua lei. Ele mostra-nos o que nós fizemos contra Ele e como estamos condenados, mas também aponta-nos para o Salvador que já pagou a nossa dívida. Para isso basta a gente olhar para Ele, arrepender-se e crer no seu poder e que o seu sangue tem poder. Que o Senhor nos abençoe.